Ok. Bom, dando prosseguimento aqui no assunto de sistema de medição, a gente já viu, né, principalmente no caso do sensor capacitivo e sensor indutivo, né, eles são baseados numa frequência de oscilação lá com o capacitor e com o indutor, certo? Então, né, você tem um circuito que ele faz a oscilação do sinal, tá? Então vamos apresentar aqui os circuitos osciladores, né? Então começar com os chamados osciladores de relaxação nessa aula. Que primeiro aí eu vou apresentar, né, o que é o circuito base para o oscilador de relaxação, que é um comparador de esterese, né? A gente analisa o oscilador de esterese, que é um oscilador de relaxação com amplificador operacional, né? O multivibrador, que é um circuito mais simples de um oscilador de relaxação, né? E completude, vamos dar uma olhada rapidamente num oscilador anel. Não coloquei aí, mas dá uma olhada nele, certo? Então, de cara, queria analisar esse circuito aqui, chamado comparador de esterese. Tá, então é um circuito com amplificador operacional, parece, né, um amplificador não inversor, só que a realimentação dele é na entrada positiva, então é invertida, certo? E aí esse circuito, né, essa realimentação positiva, né, ela vai fazer com que esse circuito ele fique, né, instável. A realimentação negativa, enquanto ela diminui o ganho e estabiliza o circuito, a realimentação positiva ela aumenta ainda mais o ganho do operacional, que já é alto, certo? E aí de modo que ele vai trabalhar sempre na saturação. Então, por exemplo, esse aqui é o caso mais simples, que aqui está ligado no terra. Vamos dizer que esse operacional trabalha aqui com mais 10 e menos 10 volts, certo? Nesse caso daqui, né, vamos supor que inicialmente a minha saída aqui está saturada lá em cima, está em 10 volts, né? Significa que aqui eu vou ter o divisor resistivo, então nesse ponto aqui eu vou ter 10 vezes R2 sobre R1 mais R2, certo? Então eu vou ter uma fração dessa tensão positiva, tá? Se minha entrada pegar aqui, se eu pegar minha entrada, tá aqui inicialmente em 0 volts, aumentar aqui a minha entrada ao longo do tempo até chegar nesse valor, né, 10 vezes R2 sobre R1 mais R2, o que é que acontece com minha saída no momento que minha entrada chega nesse valor? Então, enquanto a minha entrada tiver menor que essa tensão, certo? Então a entrada positiva do operacional está maior que a entrada negativa, ele está saturado positivamente. No momento que eu igualo essa tensão, certo? Então você vai ter o efeito da realimentação negativa. Quando eu chegar pertinho dessa tensão, a minha saída já vai cair abaixo de 10 volts, isso aqui já vai cair, essa tensão já vai cair abaixo do valor limiar aqui, e imediatamente a minha saída positiva, minha saída do operacional, aí ela vai ir para menos 10 volts. Quando ela vai para menos 10 volts, isso faz com que aqui no meu operacional, aqui nesse lado, vai ficar em menos 10 vezes R1 sobre R1 mais R2. E aí a minha tensão na entrada agora, ela pode variar o quanto for. Depois a minha saída vai continuar aqui. Ela vai ter que descer até chegar nesse novo limite. Menos 10 vezes R2 sobre R1 mais R2. Para ele maturar de novo. Certo? Então se a gente fizer um gráfico da saída pela entrada. Então V de saída por V de entrada
tá? Esse gráfico vai ter essa característica. Com a minha entrada pequena, eu vou estar com minha saída aqui saturada, nesse exemplo aqui, mais 10 volts. Aí eu preciso chegar nesse valor daqui, 10 vezes R2 sobre R1 mais R2, para que minha saída mude aqui para menos 10 volts. E aí, se minha entrada for maior que isso, ela sempre vai ser aqui. Se minha entrada baixar agora, né, desse valor, se ela chegar nesse valor, não vai causar nada, porque minha saída agora já está saturada em menos 10. Esse ponto aqui de comparação que eu vou fazer a mudança da saída vai estar em menos 10 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então significa que eu tenho que voltar aqui até a tensão negativa, menos 10 vezes R2 sobre R1 mais R2, para aquele aqui, certo? Então na subida do meu sinal segue essa linha, na descida ele segue isso aqui, ou seja, eu tenho essa esterese, essa diferença entre a relação saída e entrada na subida e na descida do sinal, certo? E isso aqui é o comparador de esterese, né? Isso aqui recebe o nome, dá para ser implementado de outra forma, não precisa ser com amplificador operacional, certo? Basta você ter essa realimentação positiva. Isso aqui recebe o nome, né, de Schmitt Trigger, por conta do engenheiro Schmitt, que inventou esse circuito, né? Então, basicamente isso, ele vai comparar com uma faixa aí de valores, certo? O que é que você ganha quando você compara com essa faixa de valores? Então, deixa eu botar aqui no editor aqui do circuito. Então temos aqui com um amplificador operacional, Schmitt Trigger, justamente tá aqui. Esse circuito daqui, ele tem uma modificação em relação ao que a gente tem. Primeiro, o operacional dele está aqui em mais 15 e menos 15. A única coisa que mudaria isso aqui seria a tensão mais 15 e menos 15. Mas aqui ele ainda faz uma outra coisa, que ele acrescenta essa tensão de 10 volts aqui com esse resistor, certo? Então isso aqui vai dar uma tensão média aqui, 10 volts em terra, né? Esse resistor aqui vai ficar aqui com 5 volts. Então a tensão que ele vai limitar aqui vai ser em torno de 5 volts. Então vai ser 5 volts mais ou menos a razão desses resistores, 10K sobre a soma deles, 110K vezes 15, né? E aí justamente aqui tem a saída pela entrada, né? Então 5 volts mais ou menos aí 1,5, cadê? 10 sobre 100 é 1/10 de 15 volts. Então aí aqui tá dando 5.537, 3.934. Tá ficando nesses limites de tensão aqui, o ponto que ele vai chavear. E aí significa que se você tiver um sinal ruidoso na sua entrada, quando você chaveia, que ele troca de estado, né? Aí a sua saída fica limpinha, né? Ela vai chavear nesse ponto e ela não vai ter nenhum momento que você vai ter um chaveamento ruidoso por conta disso daí, certo? Então isso aqui em comparação com esse, a única diferença é esse resistor a mais aqui, que ele vai acrescentar um valor DC aí no seu sinal, tá? Então seu sinal aqui ele vai ficar aqui entre 5.476 e 4.048 volts, né? Perto dos 5 volts aí no meio, tá? Aí é só a questão de analisar, né? A sua saída ela vai estar ou mais 15 ou menos 15 volts. Aí você tem um divisor resistivo e acha os dois pontos de tensão aí que ele vai chavear, certo?
Então esse circuito aí é base então do nosso oscilador de histerese, que é basicamente a gente pega esse circuito e acrescenta agora da saída um sinal de volta para a entrada negativa, né? Então acrescentamos aqui um R3, que era para ser R1, R3C, de modo que dentro daquele circuito da histerese, agora o meu sinal de entrada ele vai ficar dependendo do meu sinal de saída. Então quando minha saída, né, for para mais 15 volts, aí eu vou ter o RC aqui, eu vou ter o carregamento desse capacitor até a tensão limiar. Quando ela for para mais 15 ou mais 10 volts, enfim, quando ela for para menos 10 volts, aí eu vou ter o descarregamento do capacitor para essa tensão negativa, até ele chegar naquela tensão negativa, certo? E aí ele vai ficar sempre chaveando através desse RC, vai ficar sempre chaveando e gerando, né, um sinal aí quadrado. Então minha saída aqui, ó, VCC, aí eu vou ter na minha entrada não inversora o alfa VCC, né, que é a razão de resistores. Aí eu vou ter na minha entrada inversora, no VI, o carregamento do capacitor, só que ele não vai carregar até o final, né? Quando ele chegar nesse valor, aí ele vai fazer com que a saída sature negativamente. Eu chamei aqui de VEE, tensão negativa. Aí ele vai passar, tá nessa tensão, vai tender a chegar nessa no RC, né? R3C. Vai fazer a descarga capacitiva até chegar nessa outra nível de tensão e vai ficar nisso, carrega, descarrega, carrega, descarrega, carrega, descarrega, certo? E aí você pode calcular, né, qual é o tempo do RC que ele vai demorar para sair dessa tensão até essa, tentando chegar nessa, dado o valor do R e do C, e achar a constante de tempo desse oscilador, certo? Um outro exemplo no oscilador de relaxação também usa a realimentação positiva para fazer a oscilação e também vai ter a carga e a descarga do capacitor. É esse aqui que é o chamado multivibrador, né? Então esse aqui é o básico dele, não é o básico, não, é o clássico, melhor dizendo, com transistor bipolar. E aí você tem dois transistores, então se você observar aqui dá para ver esse aqui agindo como um emissor comum, mais outro caminho para outro emissor comum, aí você tem um outro caminho para um emissor comum, então você tem esses dois caminhos, esses dois transistores aqui, emissores comuns, com esse acoplamento capacitivo entre eles, C1 e C2, fazendo com que cada emissor comum ele vai ter um ganho negativo, então você vai ter um ganho no total positivo aqui, ou seja, você tem como uma realimentação positiva, certo? Disso daqui. Como é que a gente analisa esse circuito? Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar que primeiro esse transistor daqui está cortado, certo? Então essa tensão aqui vamos considerar inicialmente 0 volts, esse transistor cortado, certo? Se esse transistor está cortado, essa tensão daqui, você vai ter esse caminho de corrente aqui carregando um capacitor C1, certo? E você vai ter esse transistor, esse caminho vai fazer com que o Q2 fique ligado, então aqui fica basicamente o curto, né? Chave aberta. Esse caminho ligado, você vai ter então esse outro caminho de corrente aqui carregando C2. Quando você carrega C2, então você tem VCC, R3, C2, Q2 que está praticamente curto. Você pega essa tensão daqui e você fica subindo essa tensão. Fica subindo essa tensão ao mesmo tempo em que esse capacitor daqui C1 ele vai ficar carregando
positivo aqui, negativo aqui, esse aqui positivo aqui, negativo aqui, esse capacitor através do coletor, esse capacitor através da base de Q2, e aí valores de R1 e R3 você pode mexer aí para modificar isso daí, certo? Até o momento que você vai aumentando essa tensão daqui. Quando você aumenta essa tensão, esse aqui deixa de estar cortado, então essa tensão vai subindo, isso aqui deixa de estar cortado, ele começa a conduzir. Na hora que ele começa a conduzir, fez o curto aqui. Quando você fez o curto, essa tensão daqui estava positiva, foi para zero, e aqui ficou negativa. Então você abre esse transistor daqui, você botou uma tensão negativa na base de Q2. Então abre Q2, você ligou Q1, Q1 está conduzindo, aí você passa a recarregar C1 aqui nesse sentido, ou descarregar e depois carregar para o outro lado, e pela base do próprio Q1 você vai descarregar e recarregar C2. Aí tipicamente o R4 e o R1 são menores que R2 e R3, para que essa carregar bem menores, para que você carregue rapidamente aqui esse outro aqui, e você faz a constante de tempo através de R3C1 e, aliás, R2C1 e R3C2, para ser o tempo suficiente para você descarregar isso aqui e colocar isso aqui próximo do 0,7 volts para ligar esse outro transistor, né? Então pegar, também tem um exemplo desse circuito aqui, transistores, cadê? Multivibrador astável, que é o que interessa pra gente. Então justamente Q1 e Q2. E aí você observa, quando você está carregando um capacitor, você está descarregando o outro. Os resistores das pontas aí são bem menores que os do meio, né? E aí você tem, na hora ele carrega para um sentido, na outra hora ele carrega para outro sentido. A tensão aqui na base ela fica negativa e ela vai carregando até ela chegar no 0,69 volts, 0,68 volts, que é a tensão VBE necessária para o transistor conduzir. Quando o transistor conduz, aí ele descarrega, vai carregando esse daqui, e quando ele para de conduzir, aí o capacitor vai carregando no sentido contrário através desse outro resistor, certo? E aí ele fica, liga um, liga o outro, liga um, liga o outro, e você pode pegar e mexer nos valores desses elementos aqui. Por exemplo, se a gente botar aqui, o que vai mexer mais vai ser esse aqui vai influenciar pouco, porque é justamente a descarga. O que vai mexer mais vai ser esses resistores internos. Vou botar aqui 2K. Esse aqui é o dobro desses. Aí isso aqui eu vou fazer com que a carga por aqui seja o dobro do tempo da carga por aqui, certo? Então ele passa um tempo ligado de um lado, 2 tempos desligados aí, né? Você consegue mexer nisso aí, também consegue mexer no valor dos capacitores, também fazer variar essa oscilação. Tá, então esses osciladores, né? Outro exemplo aqui, esse aqui é o oscilador são chamados tanto de esterese quanto esse, oscilador de relaxamento. Cadê o pronto? E por último, um outro tipo, chamado oscilador anel. Esse aqui é com porta lógica, né? Aí isso aqui tem um uso mais específico para circuito lógico dentro mesmo, certo? Mas dá para fazer, principalmente funciona muito bem com inversores MOSFET, certo? Que aí você tem basicamente o tempo de atraso, ou o chamado tempo de propagação, TP,
de cada porta lógica, que é basicamente o tempo. Se essa porta aqui vai de 0 para 1, a saída dela vai ter esse TP para ela ir de 1 para 0. Aí essa outra vai ter o TP para ela ir, né? Aqui estava em 1, então aqui estava em 0. Então tentar fazer assim. Esse aqui inicialmente estava em 0, foi para 1. Aí esse aqui estava em 1, esse foi para 1, aí ele vai para 0, só que tem um TP. Vamos para cá. Aí esse aqui estava em 0, esse aqui trocou, tem mais o TP, ele sobe. E esse aqui estava em 1, aí esse aqui trocou, né? Tem mais o TP, aí ele desce. Esse daqui é o mesmo desse, né? Então faz com que desça aqui, vai com que suba aqui, vai com que desça aqui e assim por diante, né? Então um número ímpar de inversores faz com que isso aqui oscile, gere uma onda quadrada aí na saída, né? Mas quanto mais inversor você botar, mais você vai ter esse tempo de propagação aí, mais lento vai ser essa oscilação, tá? Isso aqui, na prática, ele é usado, você pode também pegar aqui e acrescentar circuitos RC aqui dentro, tá? Isso aqui, na prática, né, aí você tem alguns casos que você usa dele dessa forma, então você consegue fazer um oscilador, um circuito digital, né? Agora, muitas vezes ele é feito para você testar a fabricação do circuito digital, certo? Você faz o circuito integrado e você bota um oscilador anel, que aí a velocidade com que esse oscilador oscila, a frequência desse oscilador anel, vai lhe dar informações justamente sobre o tempo de propagação dessa porta lógica e vai lhe dar informações sobre a qualidade daquele processo de fabricação, certo? Então é uma medida de qualidade um circuito digital, mas em vários casos você faz ele mesmo e usa como circuito, ok? Certo? Então esses são os osciladores não lineares, né, que são esses osciladores de relaxação, né? Outra classe de osciladores que eles são baseados justamente nisso, você carrega e descarrega um capacitor, certo? Então você tem essa curva como essa daqui, né? A curva de carga e descarga no capacitor. Acontece nesse caso também. De certo modo acontece nisso aqui, mas são osciladores não lineares, certo? Agora você também pode fazer um oscilador mais linear, um oscilador que ele vai gerar um sinal senoidal, né? Então isso aí a gente vê no próximo vídeo.